Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos continuar falando sobre reduções e ampliações na malha quadriculada, né? Nós entramos em geometria e nós fazemos esse assunto. Bem, quando nós falamos de redução e ampliação, nós devemos lembrar que a redução e a ampliação devem acontecer de forma proporcional, ou seja, a imagem ela não pode ficar desfigurada, ela não pode perder a essência da original por conta da ampliação ou por conta da redução. Então, quando eu vou ampliar, eu utilizo a multiplicação. Se eu quiser ampliar em 2 vezes mais, eu vou multiplicar por 2. Se eu quiser ampliar em 3 vezes mais, eu vou multiplicar por 3. E assim eu vou utilizando números de quadrinhos de acordo com os seus lados, de acordo com o resultado dessa multiplicação. Agora, se eu quiser reduzir, eu vou utilizar a divisão da mesma forma. Divido por 2, por 3 e assim sucessivamente. Então, hoje vocês vão fazer as atividades que estão nas páginas 151 a 156. Nós vamos dar continuidade lá. Então, na página 151, nós estávamos falando do assunto da aula passada, daquela bordadeira de ponto cruz que vai bordar uma toalha para uma criança chamada Heitor. Então, ela tem como modelo de tamanho a letra H abaixo, né? E tem outras letras também. E aí, ela precisa fazer uma ampliação. Então, vocês vão ajudar montando um novo molde na malha quadriculada. Então, lá na página 151, vocês precisam marcar se as ampliações que foram feitas estão proporcionais. Então, a primeira ampliação, ela está proporcional na página 151, sim ou não? A segunda ampliação, ela está proporcional? Aí você marca também, sim ou não, ok? No número 8, vocês vão observar com atenção. Então, percebam, né, nós temos 5 figuras. E aí diz, somente uma das figuras não é uma ampliação da figura A. Então, percebam, a figura A é a figura original, a figura matriz. E as outras são ampliações da figura A. Só que dentre elas, da figura B, a C, a D e a E, somente uma delas não é uma ampliação da figura A. Qual seria essa figura que não é uma ampliação da figura A? E aí vocês vão marcar qual seria. Lembrando que foi utilizado o método de multiplicação. Por exemplo, se vocês perceberem, na figura B foi utilizado o método de ampliar 2 vezes mais, né? Então, vocês vão perceber qual figura não foi ampliada corretamente e vão marcar. Lá na página 52, está perguntando por que você escolheu essa figura? A figura que você marcou, por que você escolheu? Então, você precisa justificar a resposta de por que você escolheu, tá? Número 9. A professora Laura irá presentear, no final do ano, os seus alunos com uma toalha de rosto. Ela bordou uma toalha de banho para servir de modelo. Então, nós temos aí uma toalha de banho servindo de modelo. Então, ela bordou para servir de modelo e poder mostrar como ela queria que ficassem as outras. Sabendo que ela quer as toalhas bordadas e tenham os lados 4 vezes menores, qual a toalha ela deve comprar? Então, olhem só, vocês vão dividir. Então, vamos pensar, né? Se eu vou reduzir, porque ela quer a toalha menor, eu vou dividir. Então, eu vou pensar quanto eu tenho de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem, de altura eu tenho 12. Né? E quanto eu tenho de largura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Olhem só, a altura fica na vertical.
largura, o comprimento, fica na horizontal. Bem, se essa toalha, que ela quer encontrar, ela é 4 vezes menor, eu vou dividir isso por 4. Bem, se de altura, né, se em pé, no modelo da toalha de banho, eu tenho 12, dividindo 12 por 4 vai dar 3, né? Porque lembra que para redução eu preciso dividir? Então, se eu dividir 12 por 4, vai dar 3. Então, vocês vão encontrar nos modelos de toalha abaixo qual é a toalha que de altura tem 3. Bom, de comprimento a minha toalha tinha 8, a toalha modelo. 8 dividido por 4 dá 2. Então, de comprimento, a toalha selecionada teria que ter 2. Então, eu preciso achar uma toalha que tenha 3 de altura e 2 de comprimento. Entenderam? Foi feita uma divisão. Por que eu dividi por 4? Porque o problema diz que os lados têm que ter 4 vezes, são 4 vezes menores. Então, se são 4 vezes menores, foi feita uma redução. Se foi feita uma redução, há uma divisão, tá bom? Então, vocês vão escolher qual é a toalha, ok? Número 10. Seu Geraldo, o síndico de condomínio, quer delimitar um espaço para que as crianças possam brincar livremente no prédio onde moram. Para isso, ele desenhou o projeto. Então, tem um projeto aí, né? Tem o fundo do prédio, tem o estacionamento bloco A e tem a área de lazer. Sabendo que cada lado do quadrado corresponde a 2 metros, então cada lado do quadrado corresponde a 2 metros. Bem, quais as medidas da área de lazer? Gente, se cada lado do quadrado mede 2 metros, um quadrado ele tem 4 lados. Então, eu vou pensar quanto ele tem de altura, né? E quanto ele vai ter de largura. Então, vamos pensar. De altura foram utilizados 1, 2, 3, 4. Então, se cada quadradinho desse equivale a 2 metros, 2 vezes 4, 8. Então, de comprimento, né? De comprimento ele tem 8 metros. E de largura, ele vai ter quanto? Vamos ver. 1, 2, 3. Largura ele tem 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, ele tem 8 metros de comprimento e 6 metros de largura, ok? Depois, qual é a área desse espaço? Vocês lembram que para calcular a área, nós multiplicamos o comprimento vezes a largura? Bem, se ele tem 8 de comprimento, 8 metros de comprimento e 6 de largura, eu vou multiplicar 8 vezes 6. 8 vezes 6 vai me dar o resultado de qual é a área. Lembrando que quando eu calculo a área, eu preciso colocar um número mais metros quadrados, porque a medida que eu estou utilizando são metros. Então, eu faço a multiplicação, né? 8 vezes 6, coloco o resultado e acrescento metro quadrado, ok? Alguns moradores querem ampliar os lados dessa área de lazer em 3 vezes. Quais seriam as novas medidas? Então, vamos lembrar quanto ele tem de comprimento. Lembram que ele tinha de comprimento 8 metros? E lembram que eles tinham de largura 6 metros? Então, é só você multiplicar por quanto? Por 3, porque os moradores querem aumentar em 3 vezes. Então, você vai multiplicar o comprimento, que eram 8 metros, por 3, 8 vezes 3, vai dar um resultado. Então, vai dar tantos metros de comprimento e vai multiplicar a largura, que eram 6, por 3 também, e vai dar o total de largura. E aí, você vai ter as novas medidas, tá bom? Qual passaria a ser a nova área total? Bem, se houve essa ampliação, você vai pegar o resultado das novas medidas, o resultado dos comprimentos, mais o resultado da largura e vai multiplicar. Porque eu multiplico o comprimento versus largura. Então, você multiplicou, você vai encontrar a nova área. Ok, pessoal? Com as novas medidas, tá? Bem, página 154, estou explicando com bastante calma para vocês entenderem.
No final da reunião, acharam que as medidas ficariam muito grandes e que somente dobrar as medidas iniciais seria o suficiente. Então, eles vão dobrar. Ajude-os a desenharem na malha a nova área de lazer e calcular as suas dimensões. Então, olhem só, lá a área tinha 8 metros de comprimento e 6 metros de largura, né? Eles vão dobrar, dobrar é vezes 2. Bem, se tinham 8 metros de comprimento, se tinha 6 metros de comprimento e 8 de largura, agora isso vai ser dobrado. Então, 6 vezes 2 vai dar quanto de comprimento? 8 vezes 2 vai dar quanto de largura? E depois está pedindo a área total. Você vai multiplicar o resultado do comprimento vezes o resultado da largura e vai botar a área total. E aí você vai pintar nos quadradinhos. Bem, de comprimento, quantos metros são? Aí, então, você vai pintar essa quantidade de quadradinhos. Por exemplo, se deram 10 quadradinhos, então 10 metros, então você vai pintar 10 quadradinhos de comprimento. E de largura, se deram 15, você vai pintar 15. É uma suposição. A multiplicação vai ficar por conta de vocês, tá? Número 11. Observe as ampliações abaixo e assinale a alternativa correta. Então, eu tenho as ampliações aí. Então, eu tenho opções. Somente a figura B é uma ampliação proporcional da figura A, sabendo que o ponto de partida é a figura A. Então, qual é a ampliação correspondente aí da figura A? Só existe uma resposta, tá? E que seja proporcional. Número 12, nós temos várias figuras em que vocês vão marcar a alternativa correta. Em todas as opções, vocês também só vão ter uma alternativa correta. E lá na página 156, diz assim, ó. Na malha quadriculada, abaixo, faça uma forma ampliada, proporcional à figura C. Uma forma ampliada proporcional à figura A e uma redução proporcional à figura F. Então, que figuras são essas? São as figuras que estão no número 12. Então, vamos lá, ó. Proporcional à figura C. Aí você vai olhar a figura C e vai ampliar. Você vai pensar em quantas vezes você vai ampliar, se de 2 vezes, se de 3 vezes, utilizando a multiplicação, tá bom? Então, você vai observar as figuras que estão na página 155 para fazer na malha de acordo com o que se pede. Lembrando que tem que ficar de forma proporcional. No número 14, desenho que se pede na malha quadriculada. Uma figura retangular com 4 por 3. Bem, se é uma figura retangular com 4 por 3, significa que ela vai ter 4 metros. Ela vai ter o seguinte, 4 metros de comprimento e quanto de largura? 3 de largura, tá bom? 4 de comprimento e 3 de largura. Então, você vai pintar 4 quadradinhos na lateral e 3 para baixo. E aí, precisa preencher os restantes, tá? Depois, uma ampliação desta figura dobrando o seu tamanho. Se você vai dobrar, você vai multiplicar por 2. Então, ou seja, agora não serão mais 4 metros, serão 8 metros de comprimento e 3 vezes 2, 6. E 6 de largura, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui nessa atividade. Eu tentei explicar o mais pausado possível, mas se você tiver dúvida, eu quero que você me ligue, que a gente pode fazer juntos a atividade. Não deixe de ligar, não fique com dúvida, tá bom? Nós estamos na reta final e tem dado tudo certo e vai dar se Deus quiser, tá? Um beijo, fiquem com Deus.